Olá, aqui é o Evandro e vamos dar continuidade ao nosso curso de Processamento de Língua Natural no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. Hoje a gente vai falar sobre relações de sentido e em seguida sobre uma ferramenta muito interessante que é o WordNet. Bom, as nossas discussões de hoje fazem parte de uma área da linguística chamada semântica lexical. Naturalmente, nós não vamos entrar em detalhes, porque não é o nosso objetivo aqui, mas vai ser importante relembrar alguns conceitos dessa área que vão ser úteis daqui a pouco lá no WordNet. A semântica lexical é a área que possui interesse na descrição e na análise das propriedades semânticas das palavras e também nas relações semânticas que as palavras da língua estabelecem entre si. Vamos ver alguns exemplos. Bom, talvez vocês se lembrem do conceito de polissemia, ou seja, múltiplos significados, múltiplos sentidos. Quando nós temos uma palavra polissêmica na língua, nós temos uma palavra que acabou por possuir significados diversos, uma mesma palavra que acabou tendo significados diferentes. A gente pode citar, por exemplo, a palavra letra, que pode ser a letra do alfabeto, pode ser a letra de uma música, ou mesmo a caligrafia de alguém, né? A letra de alguém, a minha letra. Um outro conceito importante para a gente relembrar é o de homonímia, ou seja, quando dois ou mais significados diferentes, palavras diferentes, né, convergem para uma mesma forma. Então, essa questão ela pode ser mais detalhada se a gente pensar em termos de homografia e homofonia, né? Ou seja, palavras que se escrevem da mesma forma, que são homógrafas, ou que possuem a mesma pronúncia, que são as homófonas. Em português, um caso clássico de homonímia é manga, né? Que pode ser a manga da camisa, a fruta manga, ou então a terceira pessoa do indicativo do verbo mangar. Tem inúmeros outros exemplos, mas o importante no nosso curso é a gente pensar como que nós podemos ajudar um computador a entender essas relações, tá? A entender significados diferentes para uma mesma forma, que é o que acontece tanto no caso de polissemia quanto no caso de homonímia. Bom, outras relações semânticas básicas entre as palavras são as relações de sinonímia, ou seja, as relações entre palavras que possuem significado igual ou então muito parecido, e o contrário, que são as relações de antonímia, né, entre palavras que possuem significados contrários. Bom, seguindo aí na lista de relações de sentido, vão ser importantes para a gente mais tarde, também as relações de hiperonímia e hiponímia. O que é isso? A relação de hiperonímia acontece quando uma palavra ela possui um sentido mais genérico, mais amplo, mais abrangente do que uma outra palavra, enquanto essa outra palavra, claro, vai ter um sentido mais específico, mais preciso. Por exemplo, veículo é uma ideia mais abrangente do que carro, não é? Afinal, todo carro é um veículo, mas nem todo veículo é um carro. E carro faz parte do conjunto de veículos. Carro é um tipo, digamos, uma espécie de veículo. Existem outros, ônibus, caminhão, então carro é um desses tipos, né, de veículos. Então, veículos, a gente pode dizer que é um hiperônimo de carro, ao passo que carro é um hipônimo de veículo. Então, o veículo ele está acima do carro, mais abrangente, e carro está abaixo, ele é mais específico do que veículo. Agora, um outro exemplo entre seres vivos, né? Animal é um nome genérico, abrangente, e tartaruga, por sua vez, é um tipo, né? Uma espécie que faz parte do conjunto de animais. Então, animal é um hiperônimo de tartaruga, e tartaruga é um hipônimo de animal. Aqui a gente pode ver uma representação visual das relações de hiperonímia e hiponímia. Lá na linha de baixo, a gente tem os nomes de alguns animais. Tartaruga, gato, humano, e essa lista podia se estender aí quase que infinitamente, que são todos hipônimos de animal, que por sua vez é um hipônimo de ser vivo, que por sua vez pode ser um hipônimo de alguma outra coisa, de entidade concreta, por exemplo, alguma coisa assim. Então essas relações elas podem se estender bastante, né? E essa rede de hiperônimos e hipônimos ela pode se tornar gigantesca, indo tanto para cima aí, quanto para baixo, quanto para os lados. Então os seres vivos não são só animais e vegetais, então tem outros também. Então essa rede ela pode ficar realmente muito grande. Para finalizar esse giro aí por algumas das relações semânticas entre as palavras lexicais, vou falar das relações de holonímia e meronímia. Essas são as relações entre o todo e as partes que compõem esse todo. Por exemplo, o carro é um holônimo de roda, já que roda é uma parte do carro. E roda, ao contrário, é um merônimo de carro. Um outro exemplo interessante, cadeira é um holônimo de pé, porque os pés são parte
da cadeira. E pé, então, é o contrário, é um merônimo de cadeira, porque o pé é uma parte da cadeira, então ele é um merônimo da cadeira. Eu acho esse exemplo interessante porque é ao mesmo tempo um caso de polissemia, né? Já que essa acepção de pé da cadeira não é a mesma acepção de pé como parte do corpo humano. Então, o pé também pode ser um merônimo de corpo humano, ou mesmo pode ser um merônimo de perna, porque é parte da perna, do membro inferior, por exemplo, ou então o pé pode ser um merônimo do corpo humano, porque é parte do corpo humano. Então, na mesma forma, ela pode ser diversas relações, né, de holonímia, de meronímia, de hiponímia, de hiperonímia, certo? Assim como elas também podem ter várias relações de sinonímia, antonímia também. Isso mostra como que a construção dessas redes de significados não é uma tarefa trivial, não é uma tarefa simples, né? Porque tem que levar em consideração as mais diversas propriedades semânticas das palavras.